Bem-vindos ao Falando Daquilo, nesse canal YouTube. Hoje apresentando o livro Bovarismo Brasileiro, de Maria Rita Kell, recentemente lançado pela editora Boitempo. É um conjunto de ensaios ordenados em torno desse tema, o bovarismo, que, vamos lembrar, é um quadro psiquiátrico descrito no meados do século XIX, para descrever, vejam só que interessante, né? Essas pessoas que não se conformam com o lugar social em questão, com a condição de gênero a qual pertencem, com o lugar que lhes é destinado ou predestinado, e elas ou elas querem se tornar outro alguém, outra pessoa. Então é muito curioso um quadro que se define como uma espécie de síntese do que vem a ser um indivíduo na modernidade. Ou seja, aquele que não tem um lugar fixo, aquele que não tem um lugar natural, mas que está às voltas com a criação de uma viagem, de uma narrativa, de um destino que ele próprio se cria e ele próprio se dá. Os textos aqui reunidos pela Maria Rita compreendem então desde a apresentação desse quadro, tal como ele aparece na tese do Lacan, a psicose paranoica em suas relações com a personalidade, em 1932, lembrando então que esse caso Princeps do Lacan era um caso que ele mesmo dizia compatível ou capaz de ser diagnosticado como um caso de bovarismo. Isso é muito interessante também porque mostra como as nossas categorias psicopatológicas, elas tão frequentemente sintetizam ou recortam narrativas literárias. Tá? Então, os exemplos dados para caracterizar essa disposição bovarista incluem, por exemplo, o Dom Quixote de La Mancha, no Cervantes, né? Incluem o Santo Antão, do Flaubert, incluem, enfim, jovens solteiras que têm uma atividade profissional e solteironas provincianas à moda antiga, ambas talvez mais sujeitas aos conflitos éticos sexuais. Mas também os autodidatas ambiciosos e extração proletária. A situação mais típica seria a do professor primário, fértil em pretensões, mas que no entanto não recebe nenhuma consagração em razão de uma formação espiritual incompleta. Então essa é a descrição que o Kretschmer, um psiquiatra alemão, dá desse mesmo quadro. Mas a riqueza dos textos compreendidos aqui pela Maria Rita é que ela faz disso um diagnóstico social, ela faz disso a leitura de um sintoma social brasileiro, e que ao final do seu texto ela vai propor alguns dispositivos anti-bovaristas. Né? O que ela está fazendo? Ela está notando que Sérgio Buarque de Holanda já falava do traço nacional a partir do bovarismo e que ela se dissemina entre nós, ela se exemplifica entre nós a partir desse personagem do romance do Machado de Assis, o Quincas Borba, que é o Rubião. O Rubião, esse que é um professor primário, exatamente como o Kretschmer tinha mencionado, e que recebe uma herança que por sua vez veio de uma outra pessoa que recebeu uma herança. Né? E que fala do complexo de impostura, do complexo de reconhecimento que habita as narrativas nacionais e que faz com que a realização de uma vida ela não dependa assim do trabalho coletivo, do planejamento, do esforço, de uma certa transformação social, mas de assim grandes atos heróicos. Né? Como o próprio Rubião, que então vai para o Rio de Janeiro, sai de Barbacena, vai para o Rio de Janeiro, e daí salva uma criança de ser atropelada por uma carruagem, mas isso é feito assim de uma forma um pouco contingente, e isso o transforma num grande herói, e ele vai então entrar para a política, e vai sendo destruído gradativamente por essa que a gente poderia chamar assim um complexo de falso reconhecimento. Complexo que, por exemplo, aparece na ideia de que alguém pode ser rico, mas não precisa contar a história do seu dinheiro. Que alguém pode ser rico, mas a dignidade dessa riqueza, o valor dessa riqueza, não tem que ver com as decisões coletivas que passam a ser assim apresentadas de forma intransparente. Esses são os nossos heróis
esses foram os nossos heróis, e isto para Maria Rita, ela faz aqui uma anatomia dessa questão, isso para Maria Rita é algo que a gente deve e pode enfrentar. Então vocês que vão enfrentar aí a FUVEST logo à frente, provavelmente vai cair Quincas Borba, do Machado, leiam o texto da Maria Rita, que vai reposicionar e vai alimentar a crítica para as redações que vocês têm que fazer aí pela frente. E, no mais, um texto obrigatório para todos os psicanalistas, todos os teóricos sociais críticos que querem entender um pouco mais o Brasil, um trabalho e um esforço absolutamente obrigatório para o nosso momento. Quem quiser receber mais fragmentos aquerônticos do nosso passado arqueológico sociopático, clique aqui no Aqueronta Mover.